Segunda-feira, 5 de agosto de 2019, 18ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje, Mateus 14, 13 e 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhe vós mesmo de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama, então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram, ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A vida dos que seguem a Cristo não consiste na ausência de problemas, na isenção dos equívocos de nossas escolhas ou em não ter dificuldades, mas em saber que Ele está conosco. É o Emmanuel, e com Ele podemos tudo. Vencemos mesmo quando aparentemente estamos fracos. Os discípulos enxergam a realidade objetiva, são conscientes da multidão e da falta de comida suficiente para tanta gente. E pela força das circunstâncias, esquecem por alguns segundos que Jesus encontra-se ao lado deles e por isso tudo é possível. De um lado, a razão objetiva. Despede as multidões para que possam ir, diz os discípulos. Do outro, a realização do impossível, a compaixão do Deus vivo. Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmo de comer. O mesmo acontece conosco. Estamos sempre calculando nossas forças e possibilidades. E muitas vezes as dificuldades da vida ultrapassam nossas forças. Essa objetividade por si só nos leva ao desânimo, à tristeza, à falta de percepção e muitas vezes à esperança em poder prosseguir. No entanto, pela fé em Jesus Cristo, temos a convicção de que Deus caminha conosco. Não ignoramos as realidades tristes e difíceis da vida, mas a partir do que temos e do que somos. O que temos? 5 pães e 2 peixes. Pela fé em Cristo Jesus, apresentamos ao Senhor nosso Pai, nosso Deus, e o milagre, o impossível aos olhos humanos, acontece. Peçamos ao Senhor a graça de percebê-lo sempre em nossa vida, sua presença que nos anima e o perdão dos nossos pecados. Sobretudo, neste dia em que celebramos a memória da dedicação da Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. Peçamos a intercessão da Virgem Santíssima. Perdoai, Senhor, os nossos pecados, e como não vos podemos agradar por nossos atos, sejamos salvos pela intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.